É o nosso desejo, Senhor. Boa noite a todas, boa noite a todos. Esse é um programa Desbravando as Escrituras. Você é o nosso convidado de honra para juntos aprendermos um assunto muito importante, que é dízimos e oferta. Hoje eu quero falar para você na perspectiva da Bíblia, o que a Bíblia diz para mim e para você a respeito do dízimo e as ofertas e por que é tão importante eu e você aprendermos isso. Vivemos num mundo onde as pessoas não respeitam a palavra de Deus. Vivemos num mundo onde a palavra de Deus, lamentavelmente, tem sido comércio. Mas vivemos num mundo também onde existem homens e mulheres que vivem de acordo com a vontade do Senhor e por isso compartilha a palavra de Deus. Portanto, hoje eu quero que você aprenda um pouco mais sobre esse assunto. Tá? Nós não vamos falar tudo sobre esse assunto, mas vamos falar um pouco para que você possa entender qual é a vontade de Deus para a tua vida, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Vamos chegar, que a casa é sua. Um abraço especial para cada um de vocês, tá bom? Josi, que bom que você está aqui. E agora nós vamos para a palavra do nosso Deus. E aí, eu quero que eu e você vamos interagir junto sobre a responsabilidade que Deus colocou sobre meu e os seus ombros de poder levar o evangelho a todas as pessoas. E eu quero dizer para você que você é um anjo da esperança. Tá entendendo o que eu estou falando? Você é um anjo da esperança, exatamente. Você vai perceber que através do seu relacionamento com Deus, da sua fidelidade com Deus, Deus permite que através do seu ato, através do seu gesto, pessoas sejam alcançadas por o Evangelho, através da sua fidelidade para com Deus. As igrejas permanecem abertas, tá bom? Então, seja muito bem-vindo e vamos aprender um pouco mais sobre a vontade do Senhor para cada um de nós, tá bom? Muito bem. Pegou a Bíblia aí? Eu tenho uma pergunta para a gente fazer e junto vamos buscar a resposta agora na Bíblia. Quem é o dono de tudo? Quem é o dono de tudo? Você já se perguntou sobre isso? Quem é o dono da tua vida? Quem é o dono da tua casa? Quem é o dono da tua vida? Quem é o dono de tudo o que você conhece? Não sabem? Então vamos pegar a palavra do nosso Deus? Vamos lá? Vamos abrir no livro de Salmos, capítulo 24 e versículo 1. Pega a Bíblia, vamos aprender um pouco desse texto, porque através do seu conhecimento, Deus pode te usar para que outras pessoas acabam aprendendo a verdade dele e que você possa aí, quem sabe, se proteger das falácias e da enganação que o mundo hoje apresenta para cada um de nós. Porque eu e você precisamos viver de acordo com assim diz o Senhor. Beleza? Vamos aqui então abrir a palavra do Senhor, livro de Salmos, capítulo 24. Salmos é um livro sensacional, vale a pena você ler e estudar. Vamos aqui no capítulo 24. Não tenha pressa, é importante que você acompanhe esses textos hoje. Assista esse programa mais uma vez. Ele vai estar disponível no canal Desbravando as Escrituras, porque o importante é que você aprenda todas essas coisas. Olha só, livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1, diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele contém, o mundo e os que nele habitam. Louvado seja o nome do nosso Deus, não é verdade? Eu e você já aprendemos agora que Deus é o dono de todas as coisas. Ele é o dono da tua vida, Ele é o dono do mundo, Ele é o dono de tudo. Fica fácil agora de podermos entender o papel que Ele desempenha na minha e na tua vida, não é verdade? Muito bem. Agora, olha só. Você já percebeu quem é que dá poder para você adquirir riqueza? Não é verdade? As pessoas gostam de ter dinheiro e isso faz bem. Isso não é pecado as pessoas desejar ter dinheiro, tá bom? A gente só precisa entender as formas pela qual nós devemos ganhar o dinheiro de forma honesta e correta. Mas quem é que dá poder para o ser humano adquirir a riqueza? Você precisa entender isso e isso é um propósito muito importante para a tua vida. Então faz o seguinte, abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18, e eu quero que você entenda quem é que te dá poder para ficar rico. Você quer ficar rico? Às vezes nós gastamos tanto tempo pesquisando livros para enriquecer, para ter uma vida melhor, para ter as nossas finanças em dias, e às vezes esquecemos de ir na primeira fonte. Tá bom? Toda vez que você quiser aprender um pouco mais sobre finanças administrativas, você precisa ter em mente esse versículo aqui. Vamos comigo? Pega a caneta, anota esse versículo para que eu e você possamos entender
Quem é que nos dá poder para conseguir riqueza? Tem muita gente que pega o dinheiro, gasta em oferendas, né? Com oferendas que não tem nada a ver e acaba ficando pobre cada dia que passa. Sabe por quê? Porque não está buscando no lugar certo. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 18, capítulo 8, versículo 18. Vamos lá? Deuteronômio fica já no início da Bíblia, aqui perto dos primeiros livros aqui. Vamos abrir no capítulo 8, versículo 18, e olha só que mensagem poderosa. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Eu vou repetir para que você tenha sempre memorizado na sua mente. Deuteronômio, capítulo 8, eu vou ler o versículo 17 e o versículo 18. Olha só o que a palavra de Deus diz para mim e para você. Olha só o que Deus estava falando aqui para os filhos de Israel e que automaticamente essas palavras também têm uma importância muito grande na minha e na tua vida, beleza? Olha só o que Deus diz. Não digas no teu coração, a minha força e o meu poder, o meu braço me adquiriram estas coisas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele em que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu aos teus pais, como hoje se vê. Existem muitas pessoas, e eu não quero dizer quem é e tudo mais, mas tem muita gente que quando está passando, como diz na Bahia, né, um aperreio, né, retado, aí procura a Deus. Quando está passando por dificuldade, procura a Deus. Mas quando está na fartura, na abundância, acaba esquecendo de Deus. E Deus aqui está falando, você tem que lembrar quem foi que te deu força para que você pudesse adquirir o que você tem. Então você percebe que o que você tem é uma dádiva de Deus. Se você não tivesse saúde, como que você adquiria os bens que você conseguiu? Se Deus não abrisse a porta de um emprego para você, como que você ia ter condição? Deus, Ele olha para cada um de nós e Ele nos dá força para adquirir o sustento para casa. Neste momento, meu amigo, você que está aí passando por dificuldade, perdeu o emprego e tudo mais, clame a Deus, porque Ele tem sempre algo para cada um de nós. E aqui você viu nesse capítulo 8, principalmente o versículo 18, antes nós devemos lembrar que foi Deus que nos deu força para adquirir riquezas. Amém? É Ele que confirma a aliança em nossas vidas. Então vamos continuar aprendendo um pouco mais. Vamos agora ver a questão do dízimo, tá? E você já vai aprender, e eu já vou falar com você, a importância do dízimo. Dízimo, a palavra dízimo já quer dizer 10% de uma parte, não é isso? De um todo. Muito bem. Então você sabe o que é dízimo, já está descrevendo o que é 10%. Se alguém dizer para você que na sua igreja você tem que dar 15% de dízimo, 30% de dízimo, 20% de dízimo, isso não parte das páginas da Bíblia. Isso é doutrina de homem. A Bíblia deixa claro qual é a sua parte, o seu relacionamento com Deus. Tá bom? Aqui no livro de Levíticos, a gente volta 2 livros atrás. Vamos pegar no capítulo 27. Olha só, Levíticos 27. E vamos ler o versículo 30 e o 32, tá bom? Levítico 27, 30 e o 32. Olha só o que fala sobre o dízimo. E aí você precisa entender, tá bom? Olha só, 30 e o 32. Também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Versículo 32. No tocante passar debaixo do dízimo será santo ao Senhor. Muito bem. Aqui está falando que o dízimo é de toda a sua fonte de renda e que o dízimo é santo. O dízimo é santo ao Senhor. Não existe um mandamento na Bíblia dizendo, Senhora, darás o dízimo, como está escrito nos outros mandamentos. Mas existe uma ordem expressa em vários livros da Bíblia que o dízimo é santo ao Senhor. Portanto, sim, há uma parte do relacionamento entre eu e você e Deus na questão do dízimo e oferta. Tá bom? Agora eu quero dizer para você, o dízimo é 10% da sua renda. Se alguém falar para você mais uma vez que você tem que dar 20% de dízimo, tem que dar 30% de dízimo, isso não parte da Bíblia. Você tem que ficar atento a essas coisas. E por que que você e eu precisamos dar o dízimo? Na época das tribos lá,
que formava a nação de Israel, quem é que ficava responsável por receber os dízimos? Vamos ver quem é que ficava e aí nós vamos tentar traçar um paralelo para chegar até os nossos dias de hoje, tá bom? Então vamos comigo, aqui ainda nesse mesmo 2 páginas para frente, nós vamos chegar no livro de Números. E aí nós vamos abrir no capítulo 18, versículo 21, tá bom? Vamos lá comigo? Vamos pegar no Número, capítulo 18, versículo 21, e vamos aprender um pouco mais. A questão dos dízimos, quem é que ficava com os dízimos? Para você chegar aos nossos dias de hoje. Olha só. Os filhos de Levi dei todos os dízimos de Israel por herança, pelo serviço que prestam ao serviço da tenda da congregação. Muito bem. As tribos de Israel foi repartida a terra ali. Cada tribo ficou com um pedaço de terra. Mas a tribo de Levi não ficou com herança nenhuma. Você sabe por quê? Porque todo o tempo que o povo de Levi tinha era dedicado à manutenção do santuário, da congregação. Portanto, eles não tinham outra ocupação a não ser fazer com que tudo funcionasse no santuário. Portanto, os dízimos era dado para o povo de Levi. O povo de Levi, ele sobrevivia também com os dízimos que ali tinha. Lembrando que as pessoas recebiam o dízimo e a oferta. Agora eu quero falar algo muito importante para você. Será que no Novo Testamento existe algum versículo que traz para mim e para você um paralelo de quem é que hoje deve receber o dízimo e a oferta? Vamos comigo no livro de Coríntios. Fica depois do livro de Romanos. Vamos pegar no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 11 a 14. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 9, do 11 ao 14. Pega aí a sua Bíblia, o livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 11 ao versículo 14. Olha só o que a palavra do nosso Deus diz. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito reconhecermos de vós bens materiais. Se outros participam desses direitos sobre vós, não temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Versículo 13, muito importante agora, olha. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira seu sustento. Olha só o que o versículo 14 diz. Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. A palavra de nosso Deus está dizendo que quando eu e você entregamos os dízimos ao Senhor, nós estamos empenhando na obra de pregar o Evangelho. Quando você separa o dízimo, que é 10% do seu salário, e dedicam na oferta, lá no ofertário, você está ajudando o Evangelho a crescer. Homens e mulheres que dedicam a sua vida, o seu tempo, 100% para pegar o Evangelho, eles vivem dessa oferta, eles fazem esse trabalho desse dízimo que você entrega. E por que é tão importante a questão do dízimo, Marcos, para mim e para você? O dízimo, ele envolve o ápice da adoração. Sabe por quê? É fácil você ir para a igreja, ouvir as pessoas pregar ali, mas quando você separa o seu dízimo, você já se preparou a semana antes, para naquele momento do culto, eu e você possamos participar com o coração grato a Deus. Estamos entregando ali a Deus o dízimo. Sabe por quê? Porque reconhecemos que Ele é Senhor e soberano em nossas vidas. Porque reconhecemos que tudo que temos veio da mão do Senhor. Alguém me escreveu um certo dia dizendo o seguinte, que não estava dando dízimo por causa que pastor fazia isso, fazia aquilo. E agora eu quero responder para você a mesma coisa que eu falei para essa pessoa. Você pode ler na sua casa depois, se você quiser, o livro de Ezequiel, capítulo 34. A minha responsabilidade, a sua responsabilidade é sermos fiéis para com Deus. Aí daquele que pega o dinheiro sagrado para usar pelo seu próprio sustento. Sabe por quê? Porque Deus há de julgar todas as coisas. Eu não estou falando de dízimo na questão de valor de dinheiro.
Eu estou falando de dízimo na questão de adoração. Quando você pega esse dinheiro e coloca ali, esse se torna o momento mais importante do culto. Sabe por quê? Porque você está fazendo com que o Evangelho de Deus alcance outras pessoas. E esse é o momento onde que você coloca um pouco do seu trabalho ali. Você está testando o Evangelho de Deus para que outras pessoas alcancem também. Você e eu devemos ser fiel a Deus. Mas aqueles que recebem o dízimo têm uma responsabilidade sagrada, vital, diante de Deus de fazer bom uso desse dinheiro. O livro de Ezequiel, capítulo 34, fala o seguinte: ai daqueles pastores que saqueiam as minhas ovelhas. Sabe por quê, meu amigo? Porque eles vão ter uma conta para prestar que nem eu nem você conseguimos mensurar. Sabe por quê? Uma coisa, meu amigo, é nós errarmos sem conhecermos a verdade. Mas outra coisa é errarmos tendo a nossa responsabilidade com Deus. Portanto, cada um de nós devemos ser fiel para com Deus. Tá bom? Vamos então continuar aprendendo um pouco mais? Vamos comigo? Deus, Jesus Cristo, quando ele esteve nessa terra, ele falou qual é a forma correta que você e eu devemos dizimar. Quer ver? Vamos no Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 23. E olha só o que o próprio Cristo diz aqui, olha só. Abra comigo sua Bíblia. O livro de Mateus, capítulo 23, versículo 23, diz o seguinte, olha só. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do édron e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Justiça, misericórdia, fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas outras. Vamos entender um pouco mais. Quando você for fazer a sua entrega do dízimo, na próxima semana, você tem que entregar, sabe com quê? Com fé. Com fé. E orar para que Deus dê sabedoria àquelas pessoas que vão receber esse dízimo, para que ele consiga alcançar outras pessoas. Haverá um momento na eternidade onde você vai estar no céu junto com Deus. E sem que você saiba, alguém vai chegar para você e vai dizer assim: André Alves, eu estou aqui no céu porque você foi fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas. E através desse dízimo, Deus enviou um mensageiro para que pudesse sair do Brasil e fosse pregar o Evangelho lá em Uganda. Deus permitiu que através da sua fidelidade, alguém da Uganda, lá em Uganda, alguém lá na costa do Marfim, pudesse estar trabalhando para levar o Evangelho a outras pessoas. Portanto, quando você for fazer sua oferta, faça com fé, porque Deus há de abençoar a sua oferta. Vamos continuar um pouco mais aqui? Muito bem. Agora eu quero dizer algo importante para você. Deus tem uma promessa especial para quem é fiel nos dízimos e nas ofertas. Quer ver essa oferta? Quer ver essa promessa? Toda vez que eu abro a Bíblia, eu tenho que mostrar para você uma promessa, sabe por quê? Porque a promessa vem de Deus. Sabe por quê? Porque a promessa que vem de Deus, ela não volta vazia. Quando eu e você agarramos a essa promessa, Taila, Maria Sandra, Deus opera em nossas vidas. Olha só o que está escrito aqui no livro de Malaquias, capítulo 3. Está um livro aqui antes de Mateus. Antes de Mateus, já é o livro de Malaquias. Abre no capítulo 3, vamos ler aqui o versículo 8 em diante. Deus agora, através do profeta, começa a dialogar com o povo dizendo o seguinte, olha só. Roubará o homem a Deus? Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8 até o 12. Todavia vós roubais e dizeis: em que te roubamos? Aí vem a resposta: nos dízimos e nas ofertas. Sabe por quê? Porque as pessoas não estavam dando dízimo para a casa de Deus, não estavam dando oferta para a casa de Deus. As pessoas estavam passando dificuldade. E Deus fala assim: olha, vocês estão me roubando. E aí agora as pessoas perguntam assim: mas Deus, nós estamos te roubando em quê? E Deus falou nos dízimos e nas ofertas. E aí Deus começa a fazer uma explicação para eles. Olha só, versículo 9
do capítulo 3 do livro de Malaquias. Olha só. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, ó nação toda. A nação de Israel estava sendo negligente com sua responsabilidade na questão de adoração através do dízimo das ofertas. E aí agora Deus está falando que com maldição sois amaldiçoados. Lembra lá que nós aprendemos no livro de Deuteronômio que o dízimo é santo ao Senhor? É santo, meu amigo. Nós não devemos tocar em coisas santas porque pertence ao Senhor. Olha só o versículo 10, o que diz? Deus agora faz um clamado a toda a nação. Deus clama a nação dizendo o seguinte, olha só. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem o quê? Sem medida. Deus está disposto a fazer grande coisa por nós. E olha só o que ele fala no versículo 11. Por vossa causa, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não seja estéril, diz o Senhor do Exército. E agora o que ele fala? Que a nossa fidelidade para com Deus, através do nosso relacionamento, Deus irá atuar em nossas vidas. E as pessoas que estão olhando para a nossa vida, o que vai acontecer? Olha só o que acontece. Todas as nações vos chamarão. Versículo 12 do capítulo 3 do livro de Malaquias. Olha só. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus começa a conversar com as pessoas e fala assim, olha, vocês estão sendo amaldiçoados. Sabe por quê? Porque vocês estão tocando em coisa que é santa. Por isso que o devorador está destruindo a renda de vocês. Por isso que vocês estão sendo consumidos dia por dia. Por isso que vocês trabalham e não tem nada. Por isso que vocês trabalham e se fatigam. Por isso que vocês estão trabalhando e não estão tendo felicidade, prazer e alegria no que faz. Sabe por quê? Porque vocês estão tocando em coisa santa. O dízimo é santo. E agora Deus pede para a nação, dizendo o seguinte, olha, vocês devem trazer seus dízimos e as ofertas à minha casa, para que haja mantimento. E quando vocês fazem isso, eu mesmo vou repreender o devorador para que eles não consumam o fruto da tua terra, o fruto da tua mão. Que tudo que você venha fazer seja uma bênção. Seja fiel a mim e prova esse relacionamento comigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir a janela do céu e vou derramar sobre sua vida bênçãos sem medidas. Eu vou derramar bênçãos sem medidas. E todas as pessoas que te conhecem, todas as pessoas que estão à tua volta vão olhar para você e vão dizer, feliz é você. Sabe? Nós precisamos ser fiel a Deus também, para que o mundo possa contemplar essa fidelidade. Sabe? Quantas igrejas hoje estão abertas porque pessoas têm sido fiéis no seu propósito para com Deus. E Deus tem usado você com seu recurso para que várias igrejas mantenham as portas abertas. Deus nos convida para ser mordomos fiéis. Deus nos convida para ser mordomos fiéis. Hoje eu estou aqui falando para você porque você tem sido fiel no dízimo das ofertas. Deus seja louvado por esse momento de gratidão que você tem feito. Vamos aprender um pouco mais na Bíblia? Vamos aprender? Vamos lá? Muito bem. O que podemos dar além da nossa oferta? Você já percebeu o que é? Além dos nossos dízimos, o que nós podemos dar? Vamos no livro de Salmos, já falei, né? As nossas ofertas. Vamos no livro de Salmos, Salmo 96, e vamos ler o versículo 8. Olha só o que está escrito aqui, ó. Salmo 96, versículo 8. Diz o seguinte, olha. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei ofertas e entrai no seu santuário. É bonito ver algumas pessoas que quando chega no final do ano, separam uma oferta específica para dar na causa de Deus. Porque Deus foi grato com eles o tempo todo, ele reconheceu a bondade de Deus na vida deles, e aí eles separam uma oferta no final do ano e dá. Quão bom é você chegar na igreja, dar o seu dízimo e separar uma oferta para Deus. E aí eu quero dizer o seguinte, o seu dízimo, você separa 10%, mas a sua oferta é um propósito que você faz no seu coração para com Deus. A sua oferta, você separa a melhor nota de dinheiro, você separa o melhor entrega lá. Sabe por quê? Porque a oferta representa alguém que um dia
e se entregar como oferta para salvar eu e você. E essa oferta é Jesus Cristo. Amém? Assim como eu e você entregamos os nossos dízimos em oferta, reconhecendo o que Deus fez por nós, Cristo se entregou na cruz como oferta para tirar o pecado da minha e da tua vida. O fato de sermos fiéis no dízimo da oferta, Deus controla o nosso egoísmo, o nosso ego, a nossa soberba, a nossa jactância de querer ser melhor. Através dessa fidelidade, Deus nos molda. Agora eu quero falar algo para você. É certo que algumas pessoas têm debochado desse assunto tão importante. É certo que algumas pessoas têm tirado a credibilidade desse algo tão sagrado que é os dízimos de oferta. Mas essas pessoas vão prestar conta com Deus. Mas eu e você, devemos ser fiel a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é com Deus. Vamos continuar lendo um pouquinho mais, aprender aqui? Muito bem. Olha só. Como Deus deseja que seja feita as nossas ofertas. Agora nós vamos voltar lá para o Novo Testamento, lá para o livro agora de 2 Coríntios. Né? O livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios, está depois aí de Romanos, vem Romanos, 1º e 2 Coríntios, capítulo 9. Segundo Coríntios, capítulo 9. Versículo 7. Olha só que interessante. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando você for fazer a sua oferta, o seu pacto de gratidão, dê com alegria, porque você está fazendo algo nobre. Você não está ajudando uma pessoa, você está ajudando uma causa. E nós vivemos, lutamos e damos a nossa vida por uma causa. E essa causa tem nome, é o Evangelho. Amém? Quando você se aproximar no próximo dia de culto, ou através do Save-Me, ou através da conta, não sei como você tem feito a oferta, seu dízimo, mas procura o seu tesoureiro e continua sendo fiel. Sabe por quê? Porque Deus olha a alegria com que você faz isso. Eu vou contar uma história rápida para vocês. Um dia Jesus Cristo estava no templo com os seus discípulos e ali Jesus estava contemplando que perto do lugar onde que estava ali o ofertório, alguns homens passavam no meio da multidão com suas ofertas e colocavam aquele monte de oferta ali. E ali chamava a atenção das pessoas, né? Porque alguns deles, quem sabe, levantavam até um pouco mais o saco para ver as ofertas caindo e fazendo esse barulho. E Jesus ali percebeu que timidamente uma mulher, talvez com seus filhos, passam escondidinha entre a multidão. Essa mulher, com vergonha, aproxima-se do ofertório. Ela é uma mulher que tinha perdido o seu esposo e agora tinha filhos para criar sozinha. Diferente da sociedade que vemos hoje, uma mulher sem esposo naquela época, ela estava condenada à sua própria sorte. Ela tinha que esperar que seus filhos crescessem para que pudesse ajudar, mas ela estava com seus 2 pequenos e se aproxima-se do lugar de ofertório e timidamente ela tinha 2 moedinhas, a de menor valor que tinha na época, e deposita no ofertório. Jesus, olhando para o gesto daquela mulher, ela achou que seu ato seria invisível aos olhos das pessoas que ali estavam. Mas o fato dela ter entregado com alegria, com felicidade, a ação dela não passou despercebido diante dos olhos daquele que tudo vê, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus agora chama atenção para os discípulos e fala: em verdade te digo que ninguém deu mais do que essa viúva. E os discípulos olhando para ela, toda tímida, pobre. Mas como? E Jesus agora explica. Porque todos deram o que sobrava, mas ela deu tudo o que tinha. E tudo que tem é o que o nosso coração, quando depositamos no ofertário de Deus. Eu vou te dar uma sugestão
e aí você segue o que está escrito no teu coração. Eu vou repetir mais uma vez. Dízimo é 10% do seu salário. Você separa 10% do que é seu, reconhecendo que tudo que você tem foi Deus que te deu. A oferta é uma gratidão que você faz com Deus. Faça um plano com Deus, estuda o melhor valor de ofertar, dê algo planejado, não por emoção, mas planeje aquilo que você pode dar sempre a Deus, para que você possa ter um relacionamento. E quem sabe você também possa fazer um pacto. Um pacto. Eu vou separar aqui, esse dinheiro eu vou dar para o Departamento de Assistência Social comprar uma cesta básica esse mês. R$ 40. Vou dar R$ 40 ali para comprar uma cesta básica. Não, vou juntar esse dinheiro aqui e vou dar para o Departamento do Ministério da Mulher. Para quê? Para que ela possa comprar alguma coisa e visitar e entregar uma família que esteja passando necessidade. Eu vou dar esse dinheiro aqui, quem sabe, para o departamento de manutenção da igreja, para que possa pagar a conta de água, a conta de luz. Tenha um pacto no seu coração. Mas o maior pacto Deus já fez com você. Foi ter dado o Filho dele para morrer por mim e por você. A nossa oferta expressa direto e claro o nosso relacionamento para com Deus. Separe sempre, meu amigo, o seu dízimo e a sua oferta. O mundo precisa contemplar a atuação de Deus em nossas vidas. Tem gente que nunca será rico das bênçãos desse mundo, mas será rico da presença de Deus na vida deles. Se você não sabe o que é isso, pergunta para a pessoa que foi resgatada por Deus da mão do inimigo. Pessoas que eram massacradas pelo inimigo, que o inimigo judiava, Deus o resgatou. Essa pessoa tem uma gratidão para com Deus que nem eu nem você imaginamos. Nesse momento, se inscreva no canal, assista os programas que ele tem, vê o assunto de acordo com a Bíblia para que você possa ter conhecimento para quando você vê alguém fazendo errado, você poder orientar da melhor forma possível. Tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, que do mais alto os céus habita, tivemos a oportunidade, Senhor, de ver que o dízimo e oferta é algo sagrado. É tão sagrado que nós não podemos brincar com esse assunto. O Senhor fala para cada um de nós que o Senhor tem uma promessa para a nossa vida de repreender o devorador e abrir umas janelas do alto céu sobre as nossas vidas para que sejam derramadas bênçãos sem medida. E esse é o nosso desejo, Senhor, a cada instante estar debaixo do seu olhar. Por favor, Senhor, nos ajuda a ser fiel a Ti, ao nosso compromisso de fidelidade para com o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ser ofertantes e pactantes também. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer tudo de acordo com a Tua palavra. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos acolhe em Teus braços, porque o nosso desejo é viver de acordo com a Tua vontade. Obrigado, Senhor, porque esse canal de comunicação é a realidade no qual o Senhor permite que o conhecimento da Tua palavra alcance outras pessoas. Vivemos num mundo, Senhor, onde que as pessoas fazem do Evangelho comércio. Mas o nosso desejo, Senhor, é fazer do Evangelho a fonte de vida eterna, porque o Evangelho tem nome, e esse nome é Jesus Cristo. Abençoe cada um dos ouvintes, dos participantes, das pessoas que se inscrevem nesse canal, das pessoas que compartilham esse programa, que o Senhor continue conduzindo a vida deles. Eu te agradeço porque, quanto a nós, o Senhor nos permite contemplar as maravilhas da Tua palavra e somos gratos porque o Senhor nos chama de filhos e nos adota diante da Tua presença. Dá-nos, Senhor, a Tua paz, é que eu te peço, não porque haja mérito em nós, mas eu confio e essa oração sobe ao Teu trono de graça, assinado em um nome, e esse nome é Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Obrigado a você que tão gentilmente tem nos acompanhado no canal Desbravando as Escrituras e tem separado um tempo para aprender junto conosco a palavra do nosso Deus. A você, nosso muito obrigado. Continue compartilhando, se inscrevendo, assista, faça seu comentário, deixe seu like, porque o nosso objetivo é que esse programa alcance pessoas, levando para eles mais sabedoria e conhecimento da palavra do nosso Deus. A você, o meu muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.